Olá, seja muito bem-vindo ao Terapeuta Mentor Comunicação Energética com IA. Por essa você não esperava, na é verdade? Ninguém faz isso no mercado. Pode até ter terapeuta, né, mentor com IA, mas tem muito mais novidade aqui que eu tenho certeza que não tem no mercado. Nós vamos falar de AI First, nós vamos falar de comunicação energética, de como você trabalhar isso, enfim. Se prepara como vai funcionar aqui. Eu vou compartilhar minha tela com algumas fotos, alguns slides, com o painel do que você vai receber entrando para esse programa, tá bem? Para você entender o que você vai fazer, para você entender se é para você, inclusive, tá bem? Então vamos lá, para que nós possamos ser bastante efetivos, não ficar de embromação, porque ninguém aguenta mais embromação, né? Tá demais esse mercado. Por isso que você está aqui, para a gente mudar isso, tá? Então, vamos começar a brincadeira, né? Se você é uma pessoa que está perdida, ok? Perdida, sem saber para onde ir, você vai sair daqui dessa aula com uma direção e um modelo de negócio que funciona, com IA implementada do jeito certo, sem balelômetro, sem esse monte de postinho solto, ok? Pode ser que você esteja vendendo produtos de alto ticket, mas a margem esteja, né, apertada. Vende hora, muito conhecimento, mas não é escalável. Tem muitos processos repetitivos e operacionais. Não consegue se diferenciar da concorrência. Não consegue atrair demanda qualificada com conteúdo. Sente que está para trás nessa nova era da IA, e isso está te assustando. Faz tudo sozinho, né, sem conseguir delegar. E falta de tempo, sempre apagando incêndio. Enfim, né? Trabalho demais e não vendo o retorno financeiro proporcional. Então, aqui é o seu lugar, eu vou te ajudar. Antes, porém, vamos falar de uma coisa aqui muito importante para nós que somos da área de desenvolvimento humano, né? Que é quem nunca se viu nessa situação, né? Está numa situação porque você não consegue trabalhar. Eu entro em exaustão, a recuperação é lenta, né? A pessoa já está afastada há mais de um ano e ela não consegue voltar a trabalhar. E nós, terapeutas, mentores, como é que fazemos? Quando nós trabalhamos em uma outra empresa, né, nós temos a CLT, que nos dá alguns direitos, algumas situações e tal, né? Ok, quando nós contribuímos com o INSS, nós temos algumas garantias, mas não é bem assim que funciona, na verdade. Quando o calo aperta, porque até para depender de uma INSS, nós temos que reduzir o nosso padrão de vida absurdamente. Então, ninguém quer isso, né? Mas isso acontece. E isso tem acontecido muito, ok? E muitas vezes com psicólogos, com terapeutas, enfim, eu trouxe alguns casos aqui para você olhar, para você se lembrar disso, que o auxílio acidente, né, nem sempre vem para você quando você precisa, se você é terapeuta, se você é mentor, se você trabalha com uma eu presa, deveria ser empresa, mas ainda não é. Então, o burnout está presente muito na área de psicologia, de terapia, de mentoria, sim. Precisamos olhar para isso, tá? Então, e aqui eu quero que você olhe sobre dois vieses importantes, tá? É uma enfermeira fazendo uma alienação mental com a paciente, ok? Onde a paciente foi mostrar, passar a legislação, informar, porque a mulher completamente desinformada estava sendo abusiva com a paciente. Então, aqui você precisa olhar sobre duas óticas que eu falei, né? Olhar todos esses casos, ok? Olha o histórico dessa pessoa. Olha o que ela escreveu. Tá? Gigante, ok? E aí eu quero que você olhe, aqui está o outro viés que eu quero que você olhe. Olha que post bonitinho, né? Interessante esse post. Mas olha quantas curtidas. A curtida não aparece, mas olha quantos comentários. Enfim, o post é bonito, o cara passa autoridade, né? Tá ali, não tá bagunçado, tem uma assinatura bonitona e tal, mas olha quantos comentários.
Então, eu quero que você olhe para isso e da próxima vez que aparecer um post assim na sua timeline, você se questione sobre duas coisas, tá? Se você está consumindo aquele conteúdo, porque de repente você precisa também, né? Somos humanos, o fato de sermos, né, profissionais do desenvolvimento humano não significa que não precisamos de cuidados. E sobre outra questão, o quanto que você, ao deixar de se posicionar, você deixa de dar assistência a quem precisa. O quanto você não aprender a se posicionar, e não estou falando de se posicionar fazendo post toda hora. Estou falando de fazer um post, como eu estou te mostrando, um post bonito, interessante, o cara passa toda a autoridade. Se for passar pelo check dos gurusões, ele está ali seguindo todos os checks. Mas 43 comentários? Só isso? Por quê? Por que que uma informação como essa não alcança mais pessoas? Por conta da comunicação ineficiente. Então, é sobre isso. Não é sobre você aprender a fazer post. É sobre você aprender a ter uma comunicação que passe credibilidade. Tá? Então, é muito mais sobre credibilidade do que sobre autoridade. Quando, na minha concepção, quando se fala de profissionais do desenvolvimento humano, nós não podemos ficar só olhando para a autoridade, como o guruzão por aí ficam ensinando. É sobre credibilidade. Até porque, quando o trabalho se torna realmente tóxico, ela aperta para a gente, não é verdade? Ficar ouvindo dores, ficar ouvindo sofrimento, tudo isso, e muitas vezes nós estamos com os nossos problemas em casa, não é leve, não é legal. Então, nós precisamos nos comunicar melhor e ter um posicionamento melhor para alcançar mais pessoas. Por quê? Porque quando ocorre, isso aí é uma mensagem no meu celular. Essa mensagem aqui, eu tive que atrasar aluguel porque eu estava quase com burnout. Então, por isso eu trouxe tudo isso. Porque assim como eu já atendi muitas pessoas, tá, com esse quadro, eu também já passei por ele. E você também pode ter passado por ele, por isso. Até aquela vontade, de repente, de não fazer, não trabalhar naquele dia. Enfim, né? E o que me sustentou foi o quê? Uma coisa chamada credibilidade, né? Eu nunca atrasei sem avisar. Se eu precisei de alguma questão, eu sempre avisei. Então, é sobre isso, né? Nós, do desenvolvimento humano, precisamos pensar numa questão. Ó, mais uma aí, ó. Tinha outra coisa atrasada lá, ó. Minha fatura de internet. Tá? Então, eu não sou guruzona aqui, não. Pelo contrário, ó. Aí, ó, 10 horas de sono e, no entanto, por que que eu tive 10 horas de sono? Por conta de exaustão, preocupação, porque eu não podia parar quando o meu corpo precisava parar. Então, é olhar para isso e entender, né? Que Mas e por que que isso estava acontecendo? Porque eu estava cheia dos clientes como essa pessoa aí, que depois chegava o vencimento, não pagava no vencimento e eu estava atendendo, não pagava no vencimento, não tinha respeito, né? Responsabilidade afetiva pelo meu financeiro, digamos assim, né? Isso é uma coisa também clássica que acontece com a gente. Então, eu precisei reavaliar. Eu tinha outros casos também, mas eu coloquei só esse porque eu sei que essa pessoa não vai se importar, que sabe que não tem nada demais, né? Mas, quando você não se posiciona decentemente, é isso que acontece. Então, eu precisei reavaliar o meu modelo de negócio para utilizar a inovação e tudo mais para corrigir isso, né? Então, a coragem sem discernimento não é virtude, é atalho para o fracasso. O sábio muitas vezes recua para vencer. O tolo avança para provar que não tem medo e acaba perdendo. Então é mais sobre isso, é olhar, analisar, reavaliar o seu modelo de negócios, mais do que postinho, ok? Mais do que ficar postando toda hora. É você ter um modelo de negócio que seja sustentável para você principalmente, para depois ser para os outros. Não tem condição. Não podemos ajudar a ninguém sem nos ajudar. Então, é sobre isso. É sobre ser o sábio que, às vezes, recua para vencer e se organizar. Até porque existem coisas que acontecem com a gente que a gente não tem como prever, né? Esse aqui é a nota de pesar do meu pai. E, graças ao meu modelo de negócio, eu pude parar, eu pude tratar o meu luto, nós somos pedra, né? Então, eu pude tratar o meu luto, eu pude me dar os cuidados que eu precisava,
E aí as coisas começam a acontecer. Então, esse aqui é mais um exemplo de um cliente meu, tá? Que foi diagnosticado com autismo e tudo mais, e lançando um livro. Tem noção de como que é? Eu sei que nós, né, as nossas felicidades, nossas provas sociais são diferentes do que o marketing tradicional expõe. É muito diferente. Isso aqui, o que eu dei exemplo de poder se tratar no momento de luto, poder olhar e ir a um lançamento do livro, nesse caso eu não pude ir, mas ao lançamento de um livro de um cliente seu, é muito mais gostoso, muitas vezes, do que simplesmente estar colocando um monte de dinheiro na conta. Claro, é evidente que dinheiro é importante, sim, mas receber um reconhecimento como esse, né? E reconhecer a mãe também, que foi uma coisa maravilhosa. Nós trabalhamos muito juntas nesse momento, né? E hoje ele está ele está voando esse menino. Então, ter resultados como esse, nós que somos humanos da área, né, humana, nossos valores são muito diferentes do que o marketing tradicional expõe. O marketing tradicional ele vai te passar o quê? Eu estou falando marketing tradicional porque para mim o marketing tradicional já é o marketing digital, tá? Então ele vai passar o quê? Qual é o seu ROI, né? Mas para nós não. Para nós tem mais do que somente o ROI. Tem, por exemplo, uma cliente que ficou anos com um processo de escritura que não era solucionado. E em 3 meses de tratamento, né? Aqui, ó, trouxe a escritura, peguei, trouxe para o cartório para registrar. Já se mudou, tá? Já foi para casa dela. Ter, ó, seu livro lançado, ter tudo aprovado, o reconhecimento do seu livro. O meu livrinho está aqui, olha que delícia. Depois que você faz isso, que você se organiza, você começa a ter coisas como essa daqui, ó. Pessoas me procuram no privado, de maneira orgânica, me pedindo para facilitar cursos, treinamentos, tá? Esse é um caso. Pessoas que me procuram me pedindo sessão, tá? Isso é uma constante. Ó, outro caso. Outro caso, tá? Então, é sobre isso, é sobre o modelo de negócio e de posicionamento. Outro caso, de que você se coloca, tá bom? Ó, que você pode ter outros prazeres e ter o seu trabalho reconhecido através de credibilidade muito mais do que autoridade, tá? Aqui, por exemplo, ó, poder curtir um final de semana, né? Curtir uma cervejinha, filho de Deus, gente, né? Aqui, ó, retomar o sono. Então, como que eu avalio o meu modelo de negócio se ele está servindo para mim? São coisas desse tipo. Não é só o financeiro. O financeiro é bom, claro que é, né? Mas são essas coisas. Ter um sono maravilhoso como esse aqui. Olha isso. Olha esse sono, que diferença daquele outro que eu mostrei antes. Entende? Então, nós temos esses valores que nós precisamos honrar, trabalhar e ter uma comunicação, um posicionamento efetivo que possa nos render isso. Então, esses são os métodos que eu avalio o meu modelo de negócio. O poder tomar um cafezinho com calma, tranquilo, porque a agenda, não é porque a agenda está lotada, não. Pelo contrário, é porque a agenda está com horários livres. É por isso. Isso, para mim, é uma análise de que eu estou com o dinheiro na conta e a minha agenda está leve, não está me destruindo, como foi aquele outro cenário que eu te mostrei. E eu não vou ficar aqui guruzando para você, não, tá? Eu sou essa daí, eu sou, tá? Não fico penteadinha, toda cheia de nhenhenhen, parecer autoridade, não. Eu gosto de curtir, muitas vezes eu estou descabelada, tá? Não se preocupe, mas também muitas vezes eu fico bonitona, claro e evidente, só que não sou escrava disso, tá? Então é sobre isso, é sobre você olhar que o terapeuta, o mentor, ele precisa de olhar para o mercado, para o marketing digital e ter um toque diferenciado, né? Porque a IA já é estratégica para toda empresa. Enfim, pesquisas que apontam que a inteligência artificial pode adicionar 15,7
trilhões de dólares a economia global até 2030. Nós já vamos começar 2026. Entende? Então, o impacto nas organizações, aumento imediato da margem de lucro, escala com menos recursos, decisão mais inteligente, engajamento e inovação. Entende? Onde eu estou querendo chegar? Entende como é um cenário muito promissor? Trump assina ordem para levar IA às escolas e mira nova revolução educacional. Escola nos Estados Unidos não tem professores, usa inteligência artificial e as aulas duram 2 horas por dia. Tem noção do quanto que o mercado está precisando do seu trabalho? CEO do Google, IA é tão valiosa para a humanidade quanto a descoberta do fogo. Tem noção do quanto que você precisa olhar para isso? Porque muitos terapeutas, inclusive, não se atualizam quanto a isso. E precisa se atualizar para ter mais qualidade de vida inclusive. E olha isso, Google Meet ganha tradução simultânea de voz com IA. Tem noção? Então você já pode, não existem mais barreiras, tá? E aqui é um cenário do ranking de IA em 2025. Percebe que o mundo ainda não acordou para isso? A grande massa ainda não acordou para isso. E aí, novamente, quando você olha para esse cenário, onde você está? Se você, por exemplo, é um mentor de criatividade, tá? Olha que campo para você, porque ninguém está pesquisando direito, ninguém está atuando direito. Tá vendo como que tem um campo, né? Geração de ideias, aprendizado aprimorado, terapia e companheirismo. Olha isso. Então, é sobre isso, é sobre você olhar para esse impacto e aproveitar essa onda. E não precisa, tá, ser expert em ferramentas, não é sobre isso, né? A massa ainda não acordou para as oportunidades reais de IA para negócios. E dos que falam, a maioria é só barulho e hype, mas não ensinam como monetizar com isso e incorporar a negócios de verdade. Então, por isso que eu vim falar sobre um modelo de negócios, tá? Para você ter mais visibilidade, mais alcance e coisas que possam te conduzir em outra direção. Quase ninguém, né? Quase nunca é o uso que gera mais lucro. IA é ferramenta de pensamento e tomada de decisão. Isso é um mindset que você precisa levar para sua vida, ok? É uma ferramenta, não é para ela. Você precisa saber mexer nela para que ela te leve, te conduza à decisão. Você não é para você se despersonalizar como todo mundo está fazendo aí. Aliás, até porque, né, nós terapeutas usando de despersonalização não é legal. Então, a sua janela, né? Você tem 12 meses. Os próximos 12 meses definem os próximos 12 anos, ok? Então, quem chegar. Nós estamos em um momento único da história quando a internet começou, em 1995. Quem entrou primeiro dominou. Quem esperou virou funcionário de quem entrou. Então, até por isso, acho melhor você entrar, tá? Porque a outra opção é ser meu concorrente. E eu acho melhor não. Aproveita enquanto eu estou querendo te trazer para ser meu parceiro de negócios, porque aí todo mundo ganha. Se ficar do outro lado, vai virar meu concorrente e eu não respondo, tá? Então, conteúdo hoje, a maioria das copies de conteúdos são criados com o ChatGPT e são medíocres, são horríveis, toscas, né? Daqui a 6 meses, a concorrência começa a entender como obter bons resultados. Em 12 meses, os times de marketing com agentes de IA autônomos que fazem curadoria e criam boas copies, clone de IA do expert para gravações. Enfim, é melhor acelerar. Então, hoje, comercial e vendas. Ninguém tem solução de agente comercial prática e que dê autonomia. A concorrência daqui a 6 meses começa a testar soluções simples, ou seja, daqui a 12 meses, times completos de atendimento e conversão. Portanto, o que fazer, né? Como está o seu bastidor hoje, né? O seu bastidor se parece com esse post aí? Confuso, improvisado, que te deixa cansado, estressado, enfim. Como é que está?
Então, vamos colocar ordem nessa bagunça? Então, áreas do seu negócio, né? Se você tem um negócio, né, digital, você usa esses três elementos, essas três áreas: audiência, vendas e oferta, certo? Porém, o que você precisa fazer agora é ter, vai continuar a mesma coisa, vai continuar tendo negócio digital, vai continuar tendo audiência, vendas e oferta, porém com IA. IA integrada em todas elas, assim como IA interligando as informações de todas elas. E eu não estou falando de sistemas complexos, até porque eu não sou programadora, eu nem gosto de ficar programando ferramenta. Por esse motivo, eu procuro facilitar também o meu trabalho e a implementação de certas coisas, ok? E você vai ter o quê? Né? Você tem a atração, a nutrição, conversão, entrega e você volta para atração, né? Então, ou seja, pronto produto, né? Para escalar a pessoa dentro do seu modelo de negócios, né? Do seu ecossistema, ou você está buscando mais clientes. Enfim, essa roda não pode parar de girar, ok? Porém, para que ela não pare de girar, você precisa de IA, cuidando de tudo isso para você. Nós estamos numa situação bem interessante, né? Porque nós somos a geração híbrida, né? Pelo menos o meu público aqui costuma ser uma geração híbrida, né? Uma ponte. E que vivenciou o mundo analógico e toda a revolução digital. A inteligência artificial e carro que dirige sozinho era coisa de filme, viajado, né? Aquela viagem que a gente via. Cresceu com telefone fixo, fita cassete, celular tijolão, internet discada, sem redes sociais ou streaming. Então, é a ponte sobre dois mundos. Nós estamos atravessando, nós somos a ponte entre esses dois mundos. E o que que é interessante? A gente precisa fazer o quê? Juntar a nossa experiência com a IA. E isso é uma vantagem injusta. Deixa eu até tirar aqui a minha tela do rostinho da Linda. Então, assim, a IA, né? Enquanto os iniciantes usam IA para aprender a tentar entrar no mercado, você usa para dominar o mercado. Experiência profissional real necessária adaptar a IA nas particularidades do seu mercado, do seu negócio. Isso impulsiona um conhecimento e método que já é validado, ok? Então, personalização é o nome do jogo, tá? 95% das empresas falham em acelerar a receita com IA, ou seja, não sabem implementar. Startups de IA captaram 193 bi em 2000, dólares em 2025. É bolha? Empresas de IA criam teia de investir. Não é bolha, né? Então, soluções que não têm fit de mercado partem de jovens do Vale do Silício que têm uma ideia genial, que muitas vezes não parte de uma dor real que precisa ser resolvida, igual a muitos gurus de IA, que vendem ferramentas sem sistema. E diferente de você, né, que tem skin in the game, né, você tem bagagem, enfim, e você pode movimentar o mercado. O seu próprio mercado, tá criando o seu próprio mercado para potencializar com IA, com sistemas e não com ferramentas, ok? Então, essa é a proposta do que eu trouxe para você. Por que você consegue mesmo sem ser técnico? Não precisa saber programar, né? Você precisa saber o que você quer automatizar. Criar comunicações sem código. Assim como eu falei, eu não gosto de automações, não gosto de mexer com programação. No entanto, tem coisas que você consegue fazer. Vai levar muito tempo, menos de uma tarde, para treinar a sua IA de conteúdos. Então, não adianta falar para mim que é difícil, que é complicado, porque eu sou aquela que nem gosto muito de fazer isso, mas eu quero pegar e aproveitar isso porque realmente dá uma qualidade de vida, né, imensa. Então, founders como você não precisam de mais ferramentas, precisam de um caminho, claro, de como aplicar rápido, personalizar e transformar em lucro. Dominar IA não é mais uma tarefa na sua lista. É o que elimina 80% da sua lista. Esses conteúdos que eu trouxe são de treinamentos que eu fiz e tudo mais. Eu não estou aqui para ensinar, tá? Metodologias. Eu estou para te replicar o meu modelo de negócios, tá? Para você dar um start, dar uma iniciada e depois a gente avança, tudo bem? É necessário usar IA como sistema, não como ferramenta. É essa mentalidade. E como que eu faço isso?
o conceito é AI First, que é o quê? A mentalidade do empresário que vai prosperar nos próximos anos. Quem usa IA como sistema, não só como ferramenta. Então, é sobre esse conceito que a gente está falando. Meu problema surgiu, como eu resolvo isso com IA? Ou seja, uma mudança de mentalidade. E não só usar ChatGPT ou Cloud. Tá? O Meta ofereceu 1 bilhão a funcionários da OpenAI, tá? Diz Sam Altman, né? Então, a NVIDIA se torna a primeira empresa do mundo a atingir 4, acho que, bilhões, né? Está aparecendo ali. Mas percebe como que está isso? Como que acontece? Então, todas as empresas, né, bilionárias estão investindo nessas frentes. Empresas bilionárias investindo em conhecimentos e em pessoas, tá? Então, o que você pode pensar, né? CLT, né? AI First é um novo tipo de empresário. CLT trabalha para os outros. Empreendedor tradicional constrói um negócio sozinho na unha. Precisa aprender a executar todas as funções, escravo da própria agenda, medo de ficar doente e parar de faturar, família reclamando da ausência, relacionamento sofrendo, e você, né, se apoiando há mais de um ano. E não é só uma fase. Então, conhecimento preso na sua cabeça, né? E baixa escala de negócios. Okay? Então, olhar para isso, começar a pensar sobre outra ótica. Que olha só esse caso aqui, né? O empresário do futuro é um creator founder, entende o impacto de creator economy e está surfando essa onda, mas o tsunami da IA em simultâneo. O empresário do futuro tem autonomia e não depende de time ou de terceiros. Constrói sistemas de IA que geram mais economia, mais lucro, mais ROI. Testa e inova com baixo risco. É reconhecido como disruptivo. Está vendo exatamente isso aqui? Que é a questão do conteúdo, né? Que alavanca e escala. Olha só os números. Então, é sobre isso. É hora de você olhar e se permitir acessar esses conhecimentos. Os 3 desafios principais que todo empresário que deseja liberar seu tempo, ser referência e cobrar mais caro irá passar. 1, compete por preço e não sabe se diferenciar, né? 2, não consegue atrair demanda qualificada e sofre com alto custo de aquisição, com CAC, né? E a margem apertada, né? 3, gasta tempo no atendimento, criando propostas comerciais e dando suporte. Enfim, quem nunca, né? Nosso mercado é lotado disso. Depois que você resolve esses 3 desafios com IA, romper a barreira dos 100K mês se torna inevitável. Então, é por esse motivo que nós precisamos fazer esse movimento, porque os terapeutas, os mentores sempre ficam para trás nessas questões, né? Em 2024, né, tinha todas essas questões, modelos de negócio digital dependendo de lançamentos e time, automatizando tudo e mais um pouco, com complexidade, baixa escala, pouca previsibilidade de faturamento. Investimento nos meus primeiros mentores high ticket e consultorias empresariais de alto nível. Investimento em conhecimento e em capacitação. O segredo foi descobrir como acelerar com inteligência humana, mas artificial, ou seja, em sistemas. E hoje eu só tenho 2 pessoas no meu time e faturo muito mais, né? 3 vezes mais, pelo menos. Por quê? Por conta disso aqui, tá? É porque eu fui buscar, dentre esses profissionais, eu fui aprender com profissionais que têm essa mentalidade como a minha, de que eu preciso de sistemas e não ficar aprendendo só a fazer postinho, tá? Então, eu fui buscar pessoas, inclusive uma das minhas mentoras, ela é engenheira, tá? Por isso que tem essa mentalidade. Áreas do negócio digital, ou seja, audiência, tá? Vendas e oferta. IA com tudo isso. Eu nem estou falando ainda, esse programa aqui não é sobre você automatizar 100%, deixar atendimentos automáticos, mas é você criar a sua comunicação, ter processos que facilitem, que padronizam aquilo que pode ser padronizado para você se libertar, tá? Ter mais tempo livre, depois você começa a escalar para esses outros passos, né? Você vai plugar IA nas 3 áreas, sem automações complexas ou avançadas que te paralisam. Ok?
Diferenciais, né? União de duas alavancas fortíssimas, que era luxo somente de empresas milionárias, agora é acessível para todos, né? Então, por meio da IA, mídia, conteúdos e código. Você não precisa mais saber de código, você simplesmente pede e a IA faz. Então, nós, terapeutas, mentores, precisamos olhar para isso. Vamos fazer aqui um nivelamento, tá? Então, diferença entre LLM e ferramenta, tá? São coisas que você precisa saber. Entender, não é sobre você ir lá e aprender o funcionamento daquilo tudo. Entender para que você faça no básico, utilize, ok? Personalização e memória. Diferença entre projetos e robôs. No celular, no desktop, né? Desktop, integrações com documentos, né? O Brand Book, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar, um dos insumos que nós vamos extrair, digamos assim, da IA para que você consiga montar, e estrutura de prompt matadora, ok? Então, esse programa eu não vou ensinar ninguém a fazer postinho, não vou ensinar ninguém a começar a mexer no chat GPT, tá? Não vou. Para que é isso aqui? Você vai ter, daqui a pouco eu vou te mostrar um painel que eu criei, tá? Que eu utilizo, tá? Que é um painel que nem é tão dos mais bonitos, tá? Dos mais cheios de automações, mas ele é funcional. Eu simplesmente chego lá, clico, vou para o GPT que eu preciso, crio o documento, jogo no outro, volto, vou para o outro que eu preciso, alimento com aquela informação e é linha de produção, ok? É nessa direção. Então, no programa eu não vou. Se você quer fazer parte, já aprende, vai lá para o videozinho no YouTube. Para quê? Para que você tenha noção de fazer isso, porque eu estou falando de modelo de negócios, tá? Então, entender, ok, o que é um LLM, tá? Que são treinados por empresas para entender e gerar textos com base em bilhões de dados e predição de dados. O sistema meio que prevê qual palavra vem depois, com base no contexto, e por isso parece conversar com você, tá? Então, o Perplexity não é LLM, o Humanos também não entra na lista, porque o Humanos usa o Cloud, né, o Sonnet e o Opus, que são agentes, ok? Em resumo, você pode ter uma equipe trabalhando para você por menos de R$ 120 por mês. Então, é mentalidade, inclusive, de empresário. Por quê? Porque, eu quero usar o gratuito, né? Pior que de tudo, fala até, ainda fala nem gratuito, fala gratuito, né? Enfim, ainda fala errado. Então, não é. Você não é para isso, tá bem? Então, pagar, investir, né? Aqui saiu errado 20 por mês, mas são 120, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Olhar sob a ótica de um profissional, tá? Peraí. Quer usar o gratuito? Tudo bem, mas você vai ter algumas limitações, ok? Não vai poder personalizar as suas ferramentas nem nada. Então, esse também não é um conteúdo que eu vou ficar ensinando, tá? Esse programa é de implementação. Mas você tendo o pago, você tem uma série de outros benefícios que vale a pena investir, tá bom? E sem contar que quando tem muito uso e tudo mais, né, tá sobrecarregado, pode ficar indisponível em horário de pico, tá? E aí você perde na velocidade e tudo mais. Então, coisas para você já aprender antes do nosso programa, ok? Voz por texto, onde você pode colocar, né, do GPT, conversa por voz em tempo real, tá? Ou até mesmo por câmera, entende? Então, é você olhar para isso, já aprender, já se antenar e começar a tocar isso, tá? Ferramentas de automação para fazer os fluxos de trabalho e tal. Enfim, nada disso você precisa aprender, você só precisa saber, né? Mandar, ok? Antes de querer plugar um agente, se pergunte: será que você precisa mesmo de um? Em 95% dos casos, a resposta será não, né? Por quê? Porque olha aqui o que acontece, né? ROI, confiabilidade, escala, poder de decisão, né? A realidade, olha aqui, né? E olha a quantidade de pessoas alucinadas ali no custo, pelo hype e tudo mais, né? Precisa de mais memória, guardrails, fallbacks, né? E automação são processos fixos e regras claras. Agente, objetivos pouco claros e contexto dinâmico. Enfim, é você entender e não ficar perdido aí comprando um monte de prompt, né? Lá
na modinha do Zeca Promptinho. Então, no nosso programa, eu não vou ensinar a criar promptinho, tá? Não vou ensinar a criar postzinho. Eu vou te ensinar a ter uma boa copy, fazendo isso com a sua linguagem, com a sua voz, ok? Que não vai ferir seus valores, que vai ser ético, íntegro e que vai representar aquilo que você de fato deseja, ok? E aí sim, você vai lá para a sua ferramenta de prompt, de post preferida e vai gerar o seu post e tal. Mas o que vai vender não é o post, é o que tem ali, é o conteúdo. E o que vai fazer você se diferenciar e gerar credibilidade ao ponto das pessoas te procurarem, mesmo sem você nem estar fazendo post, é isso. Esse é um insight que as pessoas de desenvolvimento pessoal precisam tomar. Parar de ouvir essa questão de guruzão aí falando, né? Então, você precisa ter credibilidade, porque senão não adianta você estar vestido, né, na Ferrari, andando de Ferrari, vestindo de Louis Vuitton, caramba, quatro, e faz o quê? Não tem nada, né? É oco. Então, a questão é ter bons insumos, porque o seu produto e a sua entrega, né, elas precisam ser otimizadas com inteligência artificial para facilitar isso, porque você pode vender, mas quando você tem uma boa entrega, a sua oferta, tá, é boa, é decente, as pessoas voltam até mesmo no orgânico. Então, é sobre isso. Não adianta trabalhar uma audiência gigantesca, tá? E não ter uma entrega boa, uma oferta decente, ok? Então, é sobre isso. Como plugar, né, soluções de entrega de IA na sua entrega? Nós vamos pensar o seguinte, antes de pensar em qual ferramenta eu uso, não, peraí, personalização é o nome do jogo. Qual é a minha voz? Tá? O que eu quero falar? Do que eu sei de verdade? O que eu faço de um jeito que ninguém faz no mercado? Aí sim, você começa a usar a IA, né, no produto ou serviço, né? E você pode, inclusive, aumentar seu ticketing 5 vezes mais, tá? 5 vezes mais. A criação de novos produtos com IA ou implementação de IA no que você já entrega hoje pode aumentar em muito o valor percebido do seu cliente, tornar o seu serviço muito mais premium. Eu fiquei quase 3 anos sem postar, praticamente. E eu mantive das terapias, tá? Das terapias, uma receita de em torno de uma média de 10 mil por mês, das terapias. Tive tempo para fazer pós, fazer curso de neurociência, para montar um outro negócio, tá? Escrever livro, um já lancei, tem dois para sair, tá? Então, eu não escrevi livro de IA, não, mas a IA me ajudou a organizar a minha ideia, tá? Me organizar ali a estrutura para que eu soubesse, inclusive, me trouxesse mais clareza de onde encaixar cada tema, cada coisa que eu queria falar, tá? Um livro desse aqui não saiu de IA, tem 327 páginas, tá? Então, não saiu de IA, mas a IA me ajudou a revisar, a organizar o meu conhecimento, porque tanto que virou, eu tenho três livros, eu lancei uma trilogia. Por quê? Porque eu gosto de estudar, eu estudo muito, tenho muito conteúdo. Então, isso ia virar uma Bíblia, né? Então, é sobre isso. E ao invés de eu lançar um livro de R$ 20, R$ 30, eu lancei um manual. Isso aqui é um manual, tá? Então, é sobre isso. É você não precisar lançar coisas que você usa, ter coisas de baixa qualidade, né? Olha aqui o nível de precisão disso. Essa menina, né? Ela é especialista em mix de tons de cabelo e tudo mais, e ela tem uma metodologia de usar a coloração da íris, né? Para definir o tom mais ideal para os cabelos da pessoa. Então, tem noção do quanto isso é? E ela criou um produto para isso, tá? Para ajudá-la no processo dela, que acelerou muito mais. Então, tem processos, sim, tá? Mas o que eu tenho hoje funcionando é essa estrutura aqui, tá? Que você vai, eu não vou replicar a metodologia que eu tenho, onde eu adquiri, mas eu fui lá aprender, através daquilo ali, eu criei os meus próprios, né, assistentes, ok? E
como é de terapia, mentoria, de desenvolvimento pessoal, como tem a questão da comunicação energética, que não é fala sobre a comunicação energética, fala sobre o objetivo da comunicação energética, que é trazer credibilidade, é trazer autoliderança, é a pessoa fazer gestão das suas energias, é comunicar aquilo que de fato ela acredita. Então, eu não vou replicar o meu sistema nesse contexto, mas eu estou replicando aquilo que eu criei com isso que eu aprendi. Que não é só um robozinho, não, tá vendo? São coisas que cada um faz uma questão diferente e juntos eles chegam exatamente a me entregar aquilo que eu desejo, né? E com isso você tem o quê? Depoimento zero esforço. Entregue sua solução para seus clientes atuais usarem, né, às vezes, como beta, né? Eu fiz isso, eu, inclusive, faço esse tipo de mentoria para clientes, empresários e tudo mais. E eles são, né, os beta testers e a mágica acontece, né? Ou seja, depois eles querem continuar utilizando, entende? Ou vem outro projeto que querem que eu ajude a montar. Então, aí eu vou lá e monto junto com eles. Então, esse é o formato que eu estou fazendo, né? A IA, por exemplo, você pode colocar IA no seu low ticket, isca digital inteligente. Ao invés de ficar entregando um monte de coisinha aí gratuita que não tem funcionalidade nenhuma, ou seja, o e-book, adeus. O meu próprio livro que eu acabei de lançar, eu já estou criando a versão, né, integrativa dele e inteligente dele, tá? Que, além das iscas digitais de uma IA aumentarem bizarramente o número de leads qualificados gerados, a solução específica para um problema urgente pode ser treinada para captar dados de leads. É possível, tá? E vender seus produtos e serviços. Enfim, olha isso, tá? Então, estratégias profissionais, né? Um exemplo aqui, nutricionista de R$ 60 mensais no plano para acesso a IA de acompanhamento, um produto que ela criou. Olha ali, mais 2.484 na conta. Não tá bom? Não ajuda? Então como saber exatamente o que fazer, né? Então, é ver seus gargalos, né? E aí faz parte do procedimento que eu fiz, do processo que eu fiz, né? Onde você consegue ver seus gargalos, mapeando os seus principais gargalos, você vai, né? Só isso aqui, né? Quanto você pagaria por esse tipo de mapeamento, né? Então, para ter robôs de IA personalizados trabalhando por você, né? Hoje, consultorias sérias de IA no exterior custam em torno de US$ 100.000, né? Então, é sobre isso, ok? Como criar suas soluções lucrativas com IA? Nós vamos ver sobre isso, tá? Ou seja, a diferença entre projetos e robôs. Nós vamos criar projeto. O objetivo aqui é criar projeto, não é robô, ok? Então, né? Ideias de projetos, enfim, buscar, né? Ajuda em projetos específicos, comercial, né? Ajuda em estratégias comerciais e clareza de gaps, perfil de lead, criar planos para lançamentos e reformular produtos, padronizar documentos, essas coisas que nós vamos fazer, né? Usar alguns agentes customizados, você já encontra lá, tem alguns aqui que eu nem precisei montar, que já tinha, que eu utilizei no momento que eu precisei para isso, criando soluções personalizadas no ChatGPT, né? Ou seja, funcionários mais criativos no ChatGPT, né? Mais lucrativos também. Entende? O segredo para criar soluções personalizadas é você precisa ter clareza das oportunidades, travas atuais dos seus clientes e como isso gera valor dentro do seu produto digital. Então, entende que não é só é, fazer promptzinho e colocar? Então, como seria você disponibilizar esses assistentes no WhatsApp? Olha que delícia, né? Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando, tá? Então, recapitulando, você já entendeu que eu não vou ensinar sobre como mexer no ChatGPT, né? Não vou ficar explicando sobre linguagem, não é a minha, ok? Mas é você ter a mentalidade de AI first, ok? A diferença, né, entre agentes e assistentes, parar de ficar comprando um monte de coisinha por aí, tá? Dashboards, ok? Você não vai precisar disso aplicações de sistemas com IA, né? Como usar todas essas coisas aqui. Você não vai precisar ficar aprendendo, é só pegar e implementar, ok? Vamos ter um movimento. Então, produtos digitais na era da IA, né? Porque as mentorias gravadas
né? E de aulas gravadas e Hot Seat vão morrer. Por que você acha que todos esses gurusões ficaram vendendo aí na Black Friday os produtos deles todos, né? Entregando os produtos deles, né? De uma maneira. Como é que é? Esqueci o nome que eles deram, que é. Aí, gente, é perpétuo, né? Mas espera aí, por que que você acha? Porque eles sabem que aquilo ali eles não vão mais ter como fazer. Então, o conhecimento virou commodity, né? Método e ferramentas de IA que garantem maior execução são o caminho. E no nosso caso, execução que seja fidedigna. Acabou a era da receita recorrente no automático, né? A era da entrega mais personalizada. E olha como que isso tem a ver com a nossa área. Entende? Isso aqui é a nossa área de terapias, de mentorias. Então, conhecimento virou commodity, né? O método e ferramenta de IA que garantem maior execução são o caminho para que você consiga ter mais agilidade e não entrar para isso aqui, ó. 10 cursos de graduação que vão desaparecer até 2030. Universidades com curso online vão fechar. Vai acabar mais de 20 cursos EAD deixarão de existir, tá? Microeducation Business, a New Approach to Building. Percebe isso? Então, olha como as coisas estão. Erro, né? Vender curso, comunidade, ou seja, vai te sobrecarregar, vai te dar um monte de. E as pessoas vão ficar com overdose de informação. E olha só, todo mundo é a era, tá? Que olhando para isso, você precisa vender transformação. E o que nós fazemos mais? Nós, terapeutas e mentores, né? Nós vendemos exatamente isso, transformação. E aí, com isso, você tira a pessoa da sobrecarga de conhecimentos e começa a fidelizar, ou seja, né, LTV, indicação, com CAC zero, entende? Então, é sobre isso, tá? É sobre isso. Soluções para oferta, ou seja, assistente de IA para sua oferta. Existem painéis completos para isso. Então, é isso que eu vou falar. Ou seja, utilizar o vibe coding, tá? Mas isso nós vamos ver lá dentro. Dashboard com IA. Não é sobre promptzinho separado, ok? São dashboard com IA. São informações que já estão direcionadas ali. Páginas de vendas com IA, tá? Parar de ficar fazendo tudo na mão. E aí, como é que você vai monetizar tudo isso, né? Então, tudo visto aqui vale para gestão interna, economia de tempo, ganho de eficiência e aumento de lucro, né? E monetização. Então, é essa visão que você precisa ter. Então, a nova oportunidade de ouro. Nem as grandes empresas sabem ainda como usar IA na prática, muito menos o outro profissional do seu nicho. A questão agora é, você vai querer, né, deixar todo esse campo aí aberto para os seus concorrentes? Olha quantas coisas nós temos que podemos utilizar e já fazer, né? Bem-vindo a mais uma edição. Nesta edição, vocês vão entender como Caio Moretti, CEO da Key Concursos, fez, com o apoio de sua equipe, um sistema que faturou 3 milhões em 48 horas após o lançamento, se tornando o maior case no Lovable do mundo. Tá? O ano que popularizou o microsite com o modelo de negócio do futuro. Tem noção do que é isso? E você aí, sem mexer. Então, oportunidade, se capacitar, ter sistemas de IA no seu negócio que acelerem resultados do seu cliente e aumentam o seu lucro, ok? Então, o propósito aqui é esse, tá? Por quê? Clientes vão adorar, né? E, consequentemente, pagar mais. E eu sou a prova disso. Sem postar, sem fazer nada, eu ainda aumentei meu preço, meu ticket, tá? Mudei meu formato de trabalho, eu movimentei várias coisas. E sem ficar postando toda hora, tá? Por quê? A facilidade, o resultado que você dá, a objetividade, até mesmo você começa a ter mais clareza do seu processo, tá? Cliente quer toque humano, cliente quer resultado. E nós fazemos as duas coisas. Nós temos o toque humano com o resultado, né? Então, ó, vou perder a autenticidade e amplifica a sua autenticidade, seu diferencial. Mercado não está pronto, quem chegar primeiro domina. A adoção de IA no Brasil está crescendo agora. Então, é hora de fazer esse tipo. Para você vender bem, você precisa de 3 sims, tá?
Oferta, você e a mensagem ou mecanismo, né? Então, né, como diz Warren Buffett, né, não importa o quão forte você rema, importa em qual barco você está, né? Sua oferta é o seu barco, tá? Então, qual barco que você está? Vai continuar aqui remando, remando, remando? E como eu falei, hein, ó, a outra solução é virar meu concorrente. Eu não aconselho. Então, aqui o Alex Hormozzi, né? Sem oferta, sem negócio e sem vida. Oferta ruim, sem negócio. Vida miserável e prejuízo. Oferta decente, negócio estagnado, vida medíocre. Oferta irresistível, negócio real, lucro e liberdade, né? Então, percebe? Como cobrar 2 vezes mais por seu produto ou serviço? É o que nós vamos ver no, na nossa imersão, no nosso programa, né? Que você vai ter um, um robô, tá? Um assistente que faz exatamente isso aqui, faz essa oferta de valor para você, tá? Venda sua oferta como uma transformação, não como produto ou serviço. Então, é sobre isso que nós vamos aprofundar, né? Ou seja, ofertas com transformação e alinhadas com um novo momento de mercado, mais implementação do que só conhecimento, te geram mais autoridade, lucro e estabilidade no longo prazo. Sem ter burnout, né? Sem negligenciar a família e amigos, precisar de constantemente correndo atrás de conteúdo, enfim. É outro cenário que nós estamos tendo a oportunidade de ter agora, de fazer agora esse movimento na nossa área. Por que funciona tão bem? Porque constrói confiança e autoridade no piloto automático. O conteúdo nutre relacionamento mesmo quando você está off. Otimiza o caminho de ascensão. Move membros de ofertas grátis para ofertas pagas com fricção mínima. Poupa tempo e energia, automatiza a nutrição, né? Onboarding e upsells. Ou seja, não é para você ficar postando toda hora, mas é você postar com inteligência. Então, agora você já viu como, né? Uma metodologia validada, você e as oportunidades de ganhar dinheiro e tempo com o IA, como que estão no seu cenário. Enfim, isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Por exemplo, né? Um dos robôs que nós temos ele mesmo faz a crítica quando você quer entregar o seu trabalho de graça, tá? Ele mesmo bota lá, ó, entregar, ó, respira fundo. Você está tentando entregar sua mentoria inteira dentro do webinar. E aí, quantas vezes você não ficou lá entregando seu webinar gratuito, como fala, né? Errado, e não tinha ninguém para te falar, né? E você achando que todas as soluções que você precisa, né? Você precisa ter um fluxo desse tamanho aqui. Mas não, você está destravando e vai destravar o que pode ser multiplicado por 100 sem precisar dessa estrutura toda. Somente aprendendo a trabalhar com mais inteligência, né? Artificial e de gestão também no seu negócio, né? Eu também caí na armadilha de criar o que eu fazia, era muito básico, né? E os gigantes já deviam estar fazendo, né? Eu nunca conheci empreender por outro ângulo, né? Eu sou nativa nessa questão da AI First, né? E focada no core mesmo, né? E a gente se sabota. Então, eu tive dentro dos meus clientes, tá? Uma grande gama de pessoas precisando desse tipo de trabalho, e foi onde eu comecei a fazer e a desenvolver para eles. Então, decidi criar a solução definitiva para mentores, consultores, prestadores de serviço implementarem esse conhecimento de forma rápida e surfarem a onda da IA, ok? E aí, consequentemente, começa a acontecer umas coisas como essas, né? Diferencia você. E porque este programa é diferente de tudo que você já viu, né? Você não é um curso nem mais uma mentoria, é um programa de implementação, tá? Onde nós vamos ter, né, nas mentorias tradicionais tem aula, calls, né, você implementa o conhecimento e tal. É uma aceleração, tá? Uma implementação, eu vou passando para você, ó, você vai ter acesso a um sistema, tá? Um painel com todas as ferramentas e você vai implementando. Você não vai receber só ferramentas, né? Ou um jeito de usar a IA, e sim um modelo de negócio, um sistema que você vai ali, você quer ter clareza sobre um processo seu, você vai ali, vai acessar, vai ter corretamente o seu painel com todas as informações que vão te dar todo o, você vai gerar todo o seu funil, tá? Seu ciclo de movimentação
para você ter mais clientes, ok? Momento de IA para negócios, né? Oferta e produto, atração e audiência, IA de conteúdo e a IA de vendas e suporte, que você nem precisa automatizar. Dependendo do seu momento, não precisa automatizar, mas só o fato de você ter apresentações melhores, tá? Ter uma coisa mais padronizada, isso te dá credibilidade, passa credibilidade. Então, isso faz toda a diferença, tá? A ideia de funil de marketing, né, de conteúdo para entreter, educar e vender, não se encaixa mais na realidade. A jornada de compra atual não é nada linear. Nós precisamos olhar para isso, né? O movimento do TikTok como mecanismo de busca e ferramenta essencial na tomada de decisão. Tem noção do que é isso? Então, o funil que eles estão vendendo por aí, né, é o funil de marketing, visitantes, leads, oportunidades, né, clientes. Ó, a jornada de compra, aprendizado, descoberta, reconhecimento, tudo isso aqui. Mas não, o modelo que eu utilizo faz o contrário. Você vende, né, em maior escala para quem você já é seu cliente, né? Você começa, por isso que eu falo que você pode fazer no orgânico e depois você vai escalando, ok? Porque aqui você já encontra pessoas que confiam em você. Então, nós vamos movimentando e aqui você começa a atrair. Você faz um movimento de atrair, ou seja, de postar, de coisa menor do que o seu processo de vendas. Seu processo de vendas acontece primeiro no orgânico, tá? Então, é isso que nós vamos ver, né? Porque olha só isso aqui, né? A diferença que acontece no mercado. Vocês precisam ler coisas como essas daqui. Olha aqui, a exposição, como ficou, o ciclo de comunicação para a compra, até onde vai, entende? Então, não é mais como era antigamente. Isso mudou muito. Ó, o Google, né, o conceito de marketing, que indica que a pessoa precisa ter 11 pontos de contato com você, ou 4 plataformas diferentes. Mas para que você vai fazer isso na mão, você não tem vida. E hoje existem ferramentas que fazem isso. Vocês veem lá que eu quase não posto, né? Enfim, a moeda mais valiosa daquela geração foi o petróleo, né? O Rockefeller era o homem mais rico, né, da história dos Estados Unidos. E o novo petróleo é a sua atenção. Então, você precisa mostrar a que veio, como o Gary Vee, né, fala, a atenção é o ativo número 1. Não, precisa olhar para isso. Olha aqui, Kim Kardashian, né? Ali, ela abriu o Skins e olha só quantos bilhões já, né, faturados. Olha o Ryan Reynolds, né, com o Jim Aviation. Olha aí o Alex Hormozzi. Olha isso aí, 200 milhões na aquisição, né, acquisition.com. Olha aí, quem gosta de tequila, né, The Rock. Poxa, então precisa atuar nisso. Então, assim, esses, entre muitos outros, enriqueceram, né, na grande mídia, quando só havia esse caminho. Mas agora, a internet e redes sociais, pessoas comuns também podem construir negócios milionários usando só as redes sociais e a marca pessoal, né? Enfim, quem domina o jogo da audiência, domina o mercado. Então, não é sobre postar muito, é sobre falar com objetividade com o seu diferencial, né? Deixar o a um e falar para muitos, né? Creator Economy é visibilidade e escala. Sobre isso. O jogo é esse. Mercado de educação online. Olha isso, gente. Não dá, né? Não tem condição. Precisamos mudar esse cenário, né? Olha isso aqui. Ó, trilhões de dólares para 2027. Ok? Tem noção? Esse é o approach. Creator Economy, tamanho da oportunidade, mercado total endereçável, né? É o TAM. O TAM é a representação da receita total, né? De potencial de um produto ou serviço, que se ele conseguisse, né, alcançar 100% da capacidade de mercado, né? Do capacity de mercado. Então, olha sobre isso. Olha sobre isso. Não dá para nós ficarmos parados. E quem é que tem diferencial? Nós. Quem é que é mais creator founder do que nós, né, terapeutas e mentores? Que temos sempre ali algum viés que é nosso. Entende? Por que dessa importância? Então, por esse motivo que eu criei o terapeuta mentor com IA, que é exatamente para trazer o que é a tese do Creator Economy
captar atenção, marca pessoal, construir autoridade gerando resultados, e aí você tem monetização em múltiplas frentes, né? Infoprodutos, serviços, produtos físicos, softwares, licenciamento. Seja a linha que você queira dar para isso, né? O jogo aqui é equity, é negócios, não é mais parar de ficar falando de como é que faz para criar postzinho? Creator Economy é a nova economia baseada na moeda mais valiosa de todas. Atenção! Então, nós, terapeutas e mentores, somos o que mais temos a capacidade de fazer isso. Como que isso é feito? Passo 1, oferta. Passo 2, audiência. Né? E nós vamos trabalhar todo esse ciclo aqui, ok? Para copiando o Alex Hormozzi, por exemplo, né? Seguindo os trilhos dele, temos bons exemplos. Sistema de conteúdo com IA, tá? Ou seja, não é para você ficar fazendo um monte de postzinho, não, um sistema, tá? Vou te dar um direcionamento do que você pode fazer para você criou um conteúdo, como é que faz para otimizar aquilo, tá bom? Então, conteúdo curto, longo, não depende somente de Reels, Stories, né? Eles são apenas a atração. Né? Então, assim, webinars, masterclass, VSL com YouTube, sala secreta, N coisas que você pode usar, precisa usar, tá? Que o mercado brasileiro tem a obsessão pelo conteúdo de valor, isso está deturpado. E está todo mundo ainda vendendo, e agora mesmo na Black Friday nós vimos isso, né? Ali, essa dica de Debotox. Cara, olha isso aqui, mitos e verdades. Todo mundo fala isso, todo mundo replica isso. Por favor, né? Chega, muda isso. Vai ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. O real conteúdo de valor não serve para dar dicas, não serve para ser salvo para consultar depois, serve para gerar desejo pelo produto pago, mostrando perspectivas, opiniões e bandeiras, posicionamento do expert, mostrando que ele resolve o problema que aquela pessoa tem. Ou seja, você se reconhece aqui, né? O conteúdo de valor é friend zone, né? É ausência de confiança, não tem nada diferente, né? Não dá para ficar repetindo nisso. Também fazia lá, tinha gente que fazia conteúdo para mim e eu nem olhava o que estava sendo publicado. Ou seja, friend zone total. Mas o que os caras grandes mesmo do mercado fazem não tem nada a ver com essa friend zone. Eu até costumo dizer que a friend zone foi criada no Brasil devido a síndrome do vira-lata que o brasileiro tem, né? Então, o segredo foi descobrir como acelerar e construir confiança com inteligência a humana, mas artificial. Porque eu também não quero ficar me desdobrando em 300 frentes de fazer um monte de coisa, né? Crenças, bandeiras, mecanismos, visão de mundo, entretenimento, mais informação, mais IA. E aí, o que que você acredita? Você não faz isso? Conteúdo é um outro formato de conteúdo que a gente utiliza que destrava os outros três sim, os outros dois sims da sua oferta. Você vende você e você vende o mecanismo junto. Então, é sobre isso que nós vamos construir, né? Os ingredientes, que são as crenças, mecanismo, nova oportunidade. Você se diferenciar, se tornar incopiável, tá? É sobre isso. Ou seja, não é lá ficar parado no Ikigai, não. É entender que tem os seus gostos pessoais, jornada, crenças e tese, tá? As necessidades do mercado, as suas habilidades, e aqui você tem o seu o seu nicho, ok? Né? Então, assim, aí você vai montar o seu brand book, né? Com inteligência artificial. Nós vamos fazer o seu estudo de mercado, etapa onde você vai definir os seus mecanismos, né? Ou seja, a sua propriedade intelectual, né? Muito mais só um nome bonitinho, como é vendido por aí. Então, nós vamos passar por esse tipo de coisa. Estudo de persona, ok? É, vai ter todo o prompt para onde você vai criar, né? Vai ter o brand book, o mapa da persona, o mapa do mercado e os três passos, né? Ideia, copy, roteiro, revisão e refinamento. Você já começa tudo com IA bem estruturado, né? Você tendo clareza do seu objetivo com aquele conteúdo. Então, você já vai encaminhar, você já vai saber onde colocar cada coisa. Ou seja, tudo isso treinado com esse tipo de livro, por exemplo, né? Que traz uma questão de comunicação mais eficaz e tudo, né? Você não convence ninguém a comprar, você identifica a visão de mundo de um grupo e conta uma narrativa de produto que se encaixa no que ele quer acreditar. Ou seja, o marketing e o conteúdo são ativos de marca e alavancas para essa narrativa, entende? Então, é outra visão, né?
Nós vamos treinar, né, a IA com as suas informações, com os seus documentos e com uma banlist. Não adianta colocar um monte, fazer um monte de agente de GPT e não saber montar uma banlist. Ele vai te dar um monte de coisa. Ou seja, você tem que ter um gerente de marketing treinado com IA e saber como treiná-lo. E foi isso que eu fiz e isso que você vai ter no programa. Você vai acessar esse gerente, que ele já foi treinado para terapias e mentorias para desenvolvimento pessoal, mas você vai alimentá-lo com a sua metodologia, com o que você acredita, e ele vai te dar os resultados que você precisa, né? O sistema, e temos também um sistema anti-bloqueio criativo, que é o futuro, né? É com base em curadoria que o meu agente faz, tá? O meu assistente faz. E como você montar uma proposta comercial para apresentar aquilo que nós criamos na imersão, e esse é o plano, tá? Você ter as 3 áreas, construir isso aqui para fechar um produto de mentoria ou de programa de atendimentos que você possa entregar, né? Porque quando eu vou atender terapeutas, vou dar mentorias para terapeutas, eu pergunto quantos que tem, né? Quantos de você aí tem uma área de membros assim, né? Então, ó, minha área de membros. Eu não vejo muitos terapeutas tendo isso aqui. Então, você precisa entregar isso para receber, né? Depoimentos, para ser validado, reconhecido como resultados desses aqui, né? Que são prints de página de outros produtos meus. Trabalhar com eficiência, tá? Não é ficar, postar em várias frentes, ter o seu conteúdo replicado em todas as áreas, ok? Não precisar ficar. Eu vejo o terapeuta com o celularzinho na mão, fazendo coisas no, no celular, postando nas redes sociais. Não dá, gente. Trabalhar como. E aí você começa a ter, né? Qualidade de vida, que para mim isso aqui é o print, né, de 1 milhão. Poder parar e brincar com o meu gato, ao invés de eu ficar o tempo todo só me matando de trabalhar, né? Aí vem, essa imagem ficou horrível, né? Mas tudo bem. Aí você tem isso aqui chegando para você, né? Porque chega de terapeuta ficar achando que eu era ser de luz. Não, você precisa olhar, né? Que certas coisas aconteceram, né? E acontecem, e você precisa também viver. Então, é outra história, né? Prefiro ser mal vista por mostrar minhas rachaduras do que elogiada por uma versão fake de paz interior. Então, essa é a minha visão. O problema é que muita gente ainda acredita que a autenticidade é manter a aura limpa e o sorriso colado, e eu não compro mais esse conto, né? E a vida não tem dó, ela cutuca, ela quebra, ela arranca as máscaras e faz a gente descobrir que não é só luz. É vulcão também, é sombra, enfim. Ser de luz, sim, mas também de sombra, de raiva, de lágrimas guardadas, e isso não me diminuiu, me completa, né? Hoje eu não disfarço mais, sou mistura de incenso com palavrão, de oração com caos. Nunca que nada me representou tão bem. Porque ser inteira é isso, carregar cicatriz, ironia, misticismo e borogodó. Tudo junto, sem pedir desculpas. E esse borogodó seu, né, precisa ser falado. No começo eu era toda zen, namastê pra cá, mantra pra lá, mas aí veio a vida. E ela me entregou os 10 mandamentos do Borogodó, de quem tem Borogodó para começar uma semana bem feita, né? Bem, de bem, com resultados. Então, e mostrar que o meu Borogodó é interessante, né? Borogodó é, né? O mandamento 1, não pedirás desculpas por ser intensa. Não tentarás caber em caixinhas que não foram feitas para ti. 3, honrarás tua sombra tanto quanto sua luz. 4, amarás tua estranheza acima de todas as coisas. 5, não invejarás o brilho alheio, porque estarás focado no seu. Não se encolherás para caber no silêncio de ninguém. 7, não lembrarás sempre que tua intensidade é bênção. Não lembrarás, né? Lembrarás sempre que tua intensidade é bênção, não defeito. 8, guardarás teus rituais secretos, mas brilharás em público sem culpa. 9, não darás ouvidos a quem diz seja menos. 10, aceitarás de uma vez por todas que tu és esse borogodó todo, sim. Então, nós precisamos mostrar o nosso borogodó para o mundo, né? E borogodó não é sobre agradar, borogodó é sobre existir com tanta força que pode incomodar e ainda assim escolher continuar. Esses mandamentos são lembretes para você parar de pedir desculpas pela sua intensidade, pela sua estranheza, pelo seu brilho, que não cabe em molduras.
E se você é homem, está assistindo aqui, não gostou do papo de Borogodó, achou muito mulherzinha, então mostre que você é um foguete. Tem aqui para todo mundo, ok? Mas uma coisa é de suma importância, né? Você precisa parar de ficar nessa esteira, sendo atropelado por tudo, ok? Precisa mudar isso, construir, né? Entender que é sobre credibilidade, desenvolvimento pessoal, é sobre credibilidade, não é sobre autoridade, né? A credibilidade te leva à autoridade. Então, tudo é construído. Aqui eu tenho, não sei que ano foi, eu fazendo palestra na UERJ, né? É, fazendo programa de rádio no Grupo Bandeirante, dando palestra, né, na CIVA, um monte de coisa, gravando outras coisas aqui. Enfim, livro em 2019, outro livro em 2000 e nem lembro quando foi, 20 e pouco, acho que 22, se não me engano, 22 ou 23, tá? Outro livro agora em 2025, ok? Ou seja, você precisa, mesmo pegar toda essa sua bagagem que você ainda não falou para o mundo, tá? Compilar isso para fazer, unir com as tendências de 2026, né? Trazer essa inovação para que você consiga estar nesse movimento. Então, o plano, né? AI First e um novo tipo de empresário, que é o quê? O Creator Founder, né? Que é 80 máquina, né? Trabalho pesado, sair da inércia, e 20% refinamento. Mas tem que ter o refinamento, não adianta, tá? E esse é o painel que você vai receber, tá? Com toda... vem todo segmentado e você só aplica lá, clica, já vai para o documento que você precisa criar, para o link para o GPT que você precisa criar. Você cria, salva ali, ou salva no Google Drive, como você quiser, e suas informações ficam organizadas, tá? Então, não é cheio de firula, é prático e objetivo, ok? Então, o plano é o terapeuta mentor, comunicação energética mais IA, tá? Uma imersão de um dia. Ah, por que que não são dois? Porque eu não preciso ficar 2 dias com você falando abobrinha só para consumir o seu tempo, tá? Porque, como eu falei, o material é todo treinado, né? As ferramentas são todas treinadas já, com as nossas informações, e ali você vai botar o que você faz, o que você quer, quais os seus diferenciais, e ela vai te dar. Então, um dia para a gente fazer, tá? Vai ser um sábado o dia inteiro, mais 30 dias de acompanhamento com encontro semanal por semana, tá? Sem depender de rede social, fica dependendo disso tudo, sem fórmulas rasas, com uma estrutura real, escalável, de 10K ou mais mês, tá bom? Então, acesse o link informado e bora voar. Aqui abaixo tem todas as informações que você precisar, que você quiser, enfim, falando sobre mim, se você não me conhecia, e tudo aqui, tá? Falando sobre a minha jornada e tal. Bom? Então, eu te encontro, né, ao vivo e se você não quer ser, né, um desses, seja pelo menos quem presta serviço para eles. Esse é o jogo. Então, é sobre isso e você tem muito potencial, pode fazer.